Escolhido. Mantenha sua atenção aqui por alguns instantes. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora não é coincidência. Há momentos em que o céu interrompe nossa rotina para nos alertar, fortalecer e preparar. E este é um desses momentos. Se você chegou até aqui, existe uma razão maior por trás disso. Sua semana não foi comum. Algo mudou no ambiente ao seu redor. Você sentiu isso no seu espírito, na sua mente e até no seu corpo? Uma pressão incomum, um peso difícil de explicar, uma inquietação que parecia surgir do nada. E preciso que você entenda o que acontecerá. Nesta quarta não será apenas mais um dia, será um divisor de águas. Desde o início da semana você percebeu sinais. Seu sono ficou agitado. Sua mente correu mais do que o normal. Pessoas começaram a agir de maneira estranha. Alguns se mostraram distantes, outros excessivamente difíceis, e até mesmo aqueles em quem você confiava pareceram diferentes. Isso não é mera coincidência. Existe uma batalha invisível acontecendo quando o céu se prepara para liberar algo grandioso sobre a vida de alguém. Forças contrárias tentam gerar distração, confusão e desgaste. O objetivo é simples: fazer você reagir emocionalmente antes de receber aquilo que foi preparado para você. É exatamente por isso que esta quarta exige discernimento. O inimigo não pode impedir aquilo que Deus já determinou. Ele não consegue cancelar a promessa, bloquear a bênção ou anular a unção derramada sobre sua vida. Mas ele tentará algo diferente: desestabilizar você. Provocações surgirão, mensagens inesperadas poderão chegar. Pessoas que normalmente ignoram você, talvez apareça de repente. Comentários desconfortáveis poderão ser feitos. Tudo isso terá um único propósito: roubar sua paz. Mas desta vez você não cairá nessa armadilha. Seu silêncio será sua maior arma. Nem toda batalha merece resposta. Nem toda acusação exige defesa. Nem toda porta que se abre deve ser atravessada. Nesta quarta, observe mais do que fale. Discernir será mais importante do que reagir. Há situações que Deus está desfazendo e interferir nelas só atrasaria o que Ele está construindo. Seu papel não é consertar tudo. Seu papel é permanecer alinhado. Talvez você já tenha notado uma fadiga incomum, um peso nos ombros, uma sensação de cansaço que não passa apenas com descanso. Isso acontece porque batalhas espirituais também se manifestam fisicamente, mas não se renda. Quando essa sensação vier, levante-se, mude postura, ore em voz alta. Sua voz, quando alinhada ao céu, carrega autoridade, e o reino das trevas sabe disso. Também não se surpreenda se desafios financeiros surgirem hoje. Uma despesa inesperada, um atraso, um contratempo envolvendo dinheiro. Esse é um velho truque: tentar plantar escassez antes que a provisão se manifeste. Não aceite essa narrativa. Sua fonte não é limitada pelos sistemas deste mundo. Sua fonte vem de Deus. Aquilo que Ele determinou para a sua vida não depende das circunstâncias ao seu redor. Se esta mensagem falou diretamente com você, talvez não seja coincidência. Muitas pessoas estão atravessando batalhas silenciosas, sentindo o peso do passado, enfrentando testes constantes e tentando permanecer fortes, enquanto ninguém percebe a guerra que acontece dentro delas. A verdade é que nem toda luta é visível e nem toda batalha pode ser vencida apenas com força de vontade. Há momentos em que é preciso clareza, direção e discernimento para entender o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. É exatamente por isso que, na descrição, eu deixei um caminho para quem sente que precisa ir além desta mensagem e começar uma jornada de transformação mais profunda. Muitas pessoas que acompanham o Portal dos Escolhidos perceberam que não bastava apenas entender os sinais. Era necessário dar um passo prático para destravar aquilo que parecia parado há tanto tempo. Por isso, está disponível o Protocolo do Escolhido, uma jornada de 7 dias pensada para quem deseja buscar clareza espiritual,
fortalecer a mente e romper ciclos de confusão e atrasos. Dentro dele, você encontra materiais simples, mas poderosos. Um calendário espiritual de 7 dias, checklist diário, frases de ativação, rotinas para manhã e noite e um áudio de fortalecimento emocional para ajudar nesse processo. Não se trata apenas de assistir a uma mensagem e seguir como antes. Às vezes, aquilo que começou dentro de você precisa de direção para crescer. Se isso fizer sentido para o seu momento, o acesso está na descrição do vídeo. E se você sentir que ainda não é o momento, tudo bem, continue absorvendo essa mensagem, porque o importante é respeitar o tempo que Deus está trabalhando em você. Ao cair da noite, uma sensação de solidão pode tentar se aproximar. Não confunda isso com abandono. Muitas vezes, Deus silencia vozes ao nosso redor para que possamos ouvir a dele com clareza. O isolamento não é punição, é preparação. Pessoas se afastaram porque nem todas estavam destinadas a acompanhá-lo até a próxima fase. Algumas eram apenas parte da jornada, não do destino. Se em algum momento surgir a vontade de revisitar o passado, mandar uma mensagem ou reabrir uma porta que Deus fechou, resista. A nostalgia pode ser uma armadilha disfarçada. Nem tudo o que ficou para trás precisa ser recuperado. Algumas pontes foram destruídas por misericórdia. Seu futuro exige espaço, e esse espaço só existe quando você libera o que já cumpriu seu propósito. Hoje à noite, antes de dormir, faça algo intencional. Entre em seu quarto, feche a porta, olhe ao redor e reconheça tudo o que você superou nesse lugar. Então, declare em voz alta que toda energia de atraso, confusão e peso do passado deve sair. Declare que sua casa é um ambiente de paz, revelação e autoridade. Você sentirá a atmosfera mudar e amanhã, quando a quarta amanhecer, não será apenas mais um dia, será o início de uma nova fase. A ansiedade que costumava recebê-lo pela manhã perderá força. No lugar dela, haverá paz. No lugar da dúvida, direção. No lugar da confusão, clareza. Permaneça em silêncio por alguns minutos ao acordar. A primeira instrução da sua nova estação chegará nesse momento. Lembre-se, você nunca esteve atrasado. Você estava sendo preparado, refinado, fortalecido. Tudo o que parecia demora era treinamento. Tudo o que parecia perda era proteção. E agora, a porta está se abrindo diante de você. Quarta marcará o início de algo que mudará completamente sua trajetória. Proteja sua paz hoje, porque sua vitória já está a caminho. Antes de seguirmos mais fundo, se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no Portal dos Escolhidos e ative o sininho para receber mensagens que vão além do comum. Cada palavra aqui é uma ativação espiritual, despertando seu poder interior e fortalecendo sua fé. Se você já apoia com suas orações ou contribuições pelo Pix, no comentário fixado ou na descrição, saiba que seu gesto é sagrado e reconhecido. Juntos, nossa força se multiplica e cada ato de fé reverbera para todos os escolhidos. Agora pare por um instante, respire fundo e declare com fé: Senhor, se esta mensagem é para mim, que eu sinta a tua presença. Meu espírito entenderá o que a mente ainda não alcança. Deus conhece meu coração, mas existe algo que você precisa fazer agora mesmo. Não permita que esta palavra passe por você sem uma resposta. Toda declaração espiritual exige uma ação correspondente. Quando você age em fé, você se posiciona para receber aquilo que o céu já preparou. E hoje essa ação é simples, mas extremamente poderosa. Se você recebe esta mensagem em seu espírito, se acredita que esta quarta marcará o início da sua nova estação, vá agora aos comentários e escreva apenas 3 números: 777. Esse número representa confirmação, alinhamento e perfeição divina. É sua maneira de declarar diante do céu e da terra: eu estou pronto, eu aceito, eu não vou recuar. Ao escrever 777,
Você está selando sua posição. Está anunciando ao mundo espiritual que não será mais controlado pelo medo, pela dúvida ou pelas distrações. Está declarando que sua mente pertence à paz, que seu coração pertence a Deus e que seu futuro já está protegido. Então, faça isso agora. Pause por um instante, desça até os comentários e digite com convicção 777. Escreva como um ato de fé. Escreva como um selo profético. Escreva como alguém que sabe que a próxima página da sua história já começou. E lembre-se, o teste termina hoje. Sua nova temporada começa nesta quarta. Quando você compreender isso profundamente, algo dentro de você mudará para sempre. Você deixará de interpretar os desafios como sinais de derrota e começará a enxergá-los como evidências de que está prestes a atravessar uma fronteira espiritual. Toda grande transição vem acompanhada de resistência. Toda nova fase exige que a antiga perca força. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez durante esta quarta você perceba uma quietude em comum. O telefone ficará mais silencioso. Certas pessoas não procurarão você. Situações que normalmente causariam ansiedade simplesmente não terão o mesmo impacto. Esse silêncio não é vazio, é preparação. É o som do céu reorganizando sua realidade. Enquanto seus olhos naturais veem calmaria, o mundo espiritual está em intensa movimentação. Há decisões sendo tomadas em seu favor neste exato momento. Portas que pareciam seladas estão começando a se mover. Conversas sobre seu nome estão acontecendo em lugares onde você nem imagina. Deus está alinhando recursos, oportunidades e conexões estratégicas que serão fundamentais para a próxima etapa da sua jornada. E quando isso acontecer, você precisará lembrar de tudo o que aprendeu durante esta semana. A nova fase exigirá uma nova versão de você. Velhos padrões não poderão acompanhá-lo. Antigas inseguranças não terão permissão para atravessar essa porta. Pessoas que só conheciam sua versão antiga terão dificuldade em reconhecer a autoridade que agora repousa sobre sua vida. Isso pode assustar alguns, pode incomodar outros. Sua transformação será um espelho para aqueles que escolheram permanecer onde estavam. Mas isso não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é continuar avançando. Você passou tempo demais tentando ser compreendido por pessoas que nunca tiveram capacidade espiritual para entender seu chamado. Passou anos tentando se encaixar em ambientes que eram pequenos demais para a unção que carrega. Agora Deus está expandindo seus limites. A versão de você que sobrevivia está dando lugar à versão que governará. Aquele que apenas suportava está sendo substituído por alguém que liderará. Você não foi chamado apenas para vencer batalhas pessoais. Foi chamado para abrir caminhos, inspirar outros e estabelecer um legado que ultrapassará sua própria geração. É por isso que esta quarta tem tanto peso. Não se trata apenas de um dia, trata-se de um marco, um ponto de virada, uma linha divisória entre quem você foi e quem está se tornando. Ao longo do dia, mantenha sua mente protegida. Não alimente pensamentos de derrota. Não revisite feridas antigas. Não negocie com dúvidas que já foram vencidas. Sua paz será o solo onde sua próxima colheita crescerá. E quando a noite chegar, você olhará para trás e perceberá que algo realmente mudou. Talvez nada externo tenha acontecido ainda. Talvez os céus não se abram visivelmente diante dos seus olhos. Mas dentro de você haverá uma certeza inabalável. A guerra pela sua atenção terminou. A luta pela sua identidade foi vencida. E a pessoa que despertará amanhã já não será a mesma que adormeceu hoje. Você está atravessando. Você está sendo estabelecido. Você está entrando em uma dimensão de autoridade que poucos conseguem compreender. O que vem a seguir não será construído pela força humana, mas pelo alinhamento divino. Não será resultado apenas do seu esforço, mas da sua obediência.
E quando as pessoas perguntarem como tudo mudou tão rápido, você saberá a resposta não mudou de repente. Estava sendo preparado em silêncio nos bastidores enquanto ninguém via. A quarta não é o começo da obra, é apenas a revelação pública daquilo que Deus já vinha construindo em secreto há muito tempo. E é exatamente nesse ponto que muitos falham. Eles celebram a promessa, mas ignoram a preparação. Querem a colheita, mas resistem ao processo. Você, porém, foi moldado de forma diferente. Cada lágrima, cada rejeição, cada noite em que parecia que ninguém entendia, sua dor serviu para construir a estrutura necessária para sustentar o que está chegando. Porque bênçãos pequenas exigem pouco, mas aquilo que está vindo para a sua vida carrega peso, responsabilidade e influência. Deus nunca entrega uma coroa para alguém que ainda pensa como escravo. Primeiro ele transforma a mente, depois muda o ambiente e, por fim, revela publicamente aquilo que já havia decretado em secreto. Você talvez tenha se perguntado inúmeras vezes por certas portas se fecharam tão abruptamente, por amizades desapareceram sem explicação, porque oportunidades aparentemente perfeitas simplesmente evaporaram diante dos seus olhos. Na época, parecia perda. Hoje você começa a entender, era proteção. Algumas portas precisavam permanecer fechadas porque o que estava atrás delas teria atrasado o seu destino. Algumas pessoas precisavam sair porque sua presença era incompatível com a próxima estação. E algumas oportunidades precisaram morrer porque eram boas demais para serem recusadas, mas pequenas demais para o chamado que repousa sobre sua vida. É assim que Deus trabalha. Ele não apenas adiciona, ele também remove. Ele poda antes de fazer florescer. Ele limpa o terreno antes de construir. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa da sua jornada. Não foi lutar contra inimigos declarados. Foi aceitar que algumas pessoas queridas não poderiam continuar caminhando ao seu lado. Foi perceber que nem todo mundo que começou com você foi destinado a terminar com você. Mas aqui está a verdade libertadora. Quem pertence ao seu futuro não precisará ser arrastado até ele. As conexões certas reconhecerão sua nova frequência. As alianças corretas não drenarão sua energia, elas a multiplicarão. Pessoas alinhadas com seu propósito não competirão com você, não sabotarão você e não se sentirão ameaçadas pelo brilho que Deus colocou em sua vida. Elas celebrarão sua expansão. Enquanto isso, aqueles que só amavam a versão limitada de você terão dificuldade em aceitar seu crescimento. Não é maldade, é incompatibilidade. Sua evolução exige novas atmosferas. E nesta quarta, algo poderoso acontece. Sua percepção se aguça. Você começará a enxergar com clareza quem realmente caminha com você e quem apenas se beneficiava do acesso à sua energia. Essa clareza será um presente, porque discernimento economiza anos de dor. Você não precisará mais adivinhar intenções. Seu espírito reconhecerá padrões. Sua paz identificará ameaças. Sua intuição confirmará o que antes parecia confuso. É assim que a maturidade espiritual se manifesta, não através de barulho, mas através de precisão, não pela necessidade de provar algo, mas pela capacidade de permanecer em paz, enquanto tudo ao redor tenta provocar uma reação. A verdadeira autoridade não grita, ela simplesmente se estabelece. E é exatamente isso que acontecerá com você. Sua presença começará a falar antes mesmo que suas palavras sejam necessárias. Seu silêncio carregará mais peso do que antigas discussões. Sua paz se tornará sua assinatura. Pessoas notarão, ambientes sentirão, portas responderão, porque quando Deus eleva alguém, até a atmosfera reconhece. Então, continue firme, continue protegido, continue alinhado. A quarta não marcará apenas uma mudança de calendário. Ela marcará a revelação de uma nova identidade.
e uma vez que você entrar nela, não haverá retorno possível. Seu passado não terá mais autoridade sobre seu futuro. Sua antiga versão não terá mais voz sobre suas novas decisões. E aqueles que subestimaram seu processo testemunharão sua manifestação. E agora, escolhido, tudo está diante de você. A semana que tentou te desgastar está chegando ao fim, mas a versão de você que surgiu dela está apenas começando. Você não saiu desta batalha menor. Saiu mais forte, mais sábio e muito mais consciente da autoridade que carrega. Cada ataque teve um propósito. Cada atraso revelou uma estratégia. Cada silêncio escondeu uma preparação. O que parecia confusão era, na verdade, reposicionamento. O que parecia abandono era proteção. E o que parecia demora era apenas o céu, organizando cada detalhe no tempo perfeito. Quando esta quarta amanhecer, lembre-se de quem você é. Não comece o dia consultando o mundo antes de ouvir o céu. Não permita que notificações ditem seu estado emocional. Antes de qualquer coisa, permaneça em silêncio. Respire, ore, escute. A primeira direção da sua nova fase nascerá nesse momento de quietude. E quando os velhos padrões tentarem reaparecer, quando mensagens antigas tentarem recuperar acesso, quando pessoas do passado testarem seus novos limites, recorde-se do teste que você venceu. Você não precisa explicar sua evolução, não precisa justificar sua paz, não precisa pedir desculpas pela proteção que Deus colocou ao seu redor. Seu acesso agora é sagrado, seu foco agora é inegociável. Seu futuro agora está em movimento. A partir daqui, caminhe com confiança, fale com autoridade, proteja sua energia, honre sua unção e nunca mais diminua a grandeza do que Deus está fazendo em sua vida apenas para caber na expectativa de quem ficou para trás. Os próximos dias trarão confirmações. Pequenos sinais aparecerão primeiro, depois grandes portas se abrirão. O que começou espiritualmente logo se manifestará naturalmente. E quando isso acontecer, você saberá que esta mensagem não foi apenas palavras, foi instrução, foi alinhamento, foi ativação. Durma em paz esta noite. Os anjos já assumiram suas posições. O céu já emitiu a ordem. O que é seu está a caminho e nada poderá impedir. A guerra pela sua atenção terminou. A temporada da preparação se encerra aqui e a era da manifestação começa agora. Nos vemos na próxima mensagem.